E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, tá acabando 2019, hein? E foi um ano que aconteceu coisa. Caramba, como aconteceu coisa. Eu queria ver se vocês recordam comigo de tudo que aconteceu, porque é tanta coisa que a gente acaba perdendo um monte de coisa no meio do caminho, né? Eu sempre falo aqui que eu achava que 2019 ia ser um ano de lua de mel para o Bolsonaro, mas passou longe disso. Então, se você quiser acompanhar comigo essa mini retrospectiva, vou pedir que você, se não for inscrito, que você já se inscreva no canal. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro, R$ 7,99 por mês. O botão de tornar membro está do lado do botão de inscrever-se. Estamos combinados? Então vamos lá. Olha como são as coisas. Primeiro mês de governo já estourou um escândalo, que talvez tenha sido o pior dos escândalos do governo Bolsonaro, que foi o cheque, né? Apareceu um tal de Queiroz, que a gente não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar. Falaram pra gente que era motorista do Jair Bolsonaro e esse cara tinha depositado um cheque na conta da Michelle Bolsonaro de R$24 mil, que é estranho, né? Porque normalmente o patrão deposita na conta do empregado, era o empregado que estava depositando na conta do patrão, mas tudo bem. E também tinha vários cheques, uma movimentação de 1 milhão e tanto na conta dele e não tinha como justificar, era dinheiro vivo, depósito picado, sempre cheque de R$2 mil, típico de lavagem de dinheiro. Isso logo no primeiro mês. Na sequência, no segundo mês, estourou o escândalo dos laranjas do PSL. Para quem não sabe o que são os laranjas do PSL, rapidamente é o seguinte: obrigatoriamente, quando você lança uma chapa para concorrer às eleições, você tem que ter 30% da quantidade total de candidatos formado por mulheres. Isso é uma obrigação da legislação eleitoral. De todas as vagas que você colocar em disputa, 30% tem que ser mulheres. O que o PSL fazia? Ele completava essa vaga com mulheres que não tinham a menor intenção de ser candidatas. O problema é que você recebe verba para a campanha, porque a campanha hoje tem financiamento público. Então você recebia a verba proporcional a uma candidata mulher, só que ela não ia se candidatar, ela não ia concorrer. E essa verba dela era usada para os homens. Então era uma fraude dupla, porque eles não só não cumpriam com o número mínimo de mulheres, como eles pegavam o dinheiro das mulheres e usavam para os homens. É uma fraude dupla. E eles pegaram um assessor com uma planilha muito bem montadinha, dizendo o dinheiro de onde entrava para onde ia. E tinha até dinheiro indo para a campanha do Jair Bolsonaro. Então é o tipo de crime eleitoral que caça a chapa. O entendimento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é que quando há uma fraude dessa, você caça a chapa. Isso poderia derrubar a chapa no TSE. É um dos motivos de pânico total. Logo no segundo mês, o antigo presidente do PSL era o Bebiano, que era ministro do Bolsonaro, ele caiu logo no segundo mês. No terceiro mês cai já o segundo ministro, que foi o Vélez. Já foi uma coisa estranha, porque assim, para quem tinha o slogan de Brasil acima de tudo, chamou um ministro colombiano e ministro da Educação, quer dizer, o cara nem alfabetizado em português tinha sido. Eu não tenho nada contra um estrangeiro contribuir com o governo de um país, não tenho nada contra, mas nós vimos que ele é um completo incapaz, né? Ele não fez nada em 3 meses, ele não sabia o que responder, ele não tinha plataforma, ele não tinha plano, ele não tinha nada. E no terceiro mês já caiu o segundo ministro, o ministro da Educação parada, sem fazer nada. Dali a pouco, Jair Bolsonaro resolve ir para o Japão, né? Ele foi participar do grupo lá do G20 e no caminho ele fez uma escala na Espanha. A comitiva presidencial parou na Espanha e na Espanha, num dos aviões presidenciais, acharam 39 quilos de cocaína. Nunca ouvi falar disso acontecer com o governo de país nenhum. Cocaína sendo transportada no avião da comitiva presidencial. Estranhamente, o avião do presidente que ia parar na Espanha também desviou a rota e parou em Portugal. Sabe quando parece que é assim, não se esperava que fosse ter uma revista na comitiva presidencial e teve? Então vamos para um país que não vai nos revistar? Não podemos afirmar nada, mas é o que soou. Aí vai para o Japão. Na volta, poderiam voltar pela Europa também, mas decidiram voltar pelos Estados Unidos, vieram pelo outro lado do mundo, com escala em Atlanta dessa vez. Ninguém explicou ainda quem que escolheu ir pela Espanha,
Quem que decidiu que o outro avião não ia parar na Espanha, ia parar em Portugal? Ninguém explicou por que a volta não foi pela Europa, foi pelo outro lado do mundo, pelos Estados Unidos, né? Foi por Atlanta. Ficou por isso mesmo. O general Heleno, que é o chefe da inteligência, que é responsável pela segurança presidencial, disse que o rapaz deu azar de ser pego. Veja se pode, um traficante internacional de drogas, ele disse que ele deu azar de ser pego. Enquanto isso, eles estão lá no morro, né? Tentando matar traficante, como se o traficante morava lá, mas tudo bem. Aí depois disso, desse escândalo todo, veio um escândalo que até hoje eu não sei por que ainda não estourou na imprensa do Brasil, porque estourou na imprensa do Paraguai. Lá o presidente do Paraguai quase caiu, teve que desfazer o acordo que tinha assinado com o Brasil para não sofrer impeachment, mas o povo não aceitou, o povo foi para as ruas e a coisa ficou muito feia, que foi o caso de Itaipu Binacional. Basicamente, também para quem não sabe, desde os anos 70, os militares construíram a hidrelétrica de Itaipu. Tem um acordo que é assim, a energia que sobra do Paraguai, o Paraguai vende para o Brasil, né? Então a empresa elétrica do Paraguai vende para a Eletrobras e o Brasil usa aqui. Porque o Paraguai é pequeno, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, é menor que a cidade de São Paulo. Então, com a metade da energia de Itaipu, ele abastece o Paraguai inteiro e sobra. Então, esse que sobra, ele vende para o Brasil, esse excedente de energia, como que eles chamam. Mas, na calada da noite, o acordo foi alterado. O Paraguai deixou de ser obrigado a vender diretamente para o Brasil e passou a poder vender para quem ele quisesse. E aí até parece que não tem nada demais, né? Porque é economia de mercado, ele vai vender para quem for melhor para ele. Só que não. Na verdade, eles vendiam para o Brasil a 35, acho que megawatts hora, não sei qual é a unidade certa, mas estava $35. Ele começou a vender para uma empresa por 31,5. E essa empresa poderia vender para quem ela quisesse. Poderia vender diretamente para empresas de alumínio, poderia vender... Desculpa, viu? Tem gente gritando ali do lado, mas vamos continuar. Poderia vender para o governo brasileiro e essa empresa que ia lucrar. E que empresa que era essa? Era um tal de grupo Leros, que era um grupo que trabalha com energia em Minas Gerais e também minera nióbio, né? E foi interessante porque isso foi exatamente quando deu aquele rolo todo da droga na Espanha. O Bolsonaro estava no Japão e estava mostrando joiazinha de nióbio, que o Brasil tem que investir em nióbio, que o Brasil tem que explorar nióbio. E a gente descobre que tem uma empresa que ele estava beneficiando na compra de energia, que era uma empresa que trabalhava com nióbio em Minas Gerais. E esse escândalo estourou lá, porque o Paraguai ia ser altamente lesado com esse acordo e eles tiveram que desfazer. O acordo foi feito e desfeito e aqui no Brasil nós nem ficamos sabendo que ele tinha sido feito. Mas era um escândalo que ia lesar o Paraguai em praticamente 200 milhões de reais. Depois disso veio Intercept, né? Vaza Jato. De repente apareceu um hacker que tinha entrado no telefone de ministros, de procuradores, do Sérgio Moro e que sabia de todos os bastidores da Lava Jato, da Operação Lava Jato. E aí nós ficamos sabendo que o Sérgio Moro, nós conseguimos ter provas, né? De que o Sérgio Moro combinava tudo com o Dallagnol, o que ele ia fazer, que estava tudo arranjado com os juízes lá do TRF4 de Porto Alegre para condenar o Lula também em segunda instância. Nós ficamos sabendo de tudo, como foram os bastidores do julgamento do Lula. E isso foi uma das coisas que ajudou a soltar o Lula, porque você não tinha motivo mais para manter o Lula preso. Uma que ele já tinha cumprido 1/6 da pena, ele sairia de qualquer jeito. Mas seria uma progressão de regime, quer dizer, ele sairia, mas ele ia estar com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar, e aí não, ele saiu porque eles tiveram que rever a decisão de prender após segunda instância, porque aquilo estava sendo usado pela Lava Jato para prender quem eles bem entendessem, depois fazer acordo de delação premiada e lucrar em cima disso. Os corruptos todos saíam pela porta da frente, todos pagavam multas baixinhas, pegavam penas baixinhas, e o Sérgio Moro e o Dallagnol, tudo, ficavam vendendo palestras, ficavam ricos, ganhavam notoriedade. Isso foi no mês de junho. Aí depois começam a vir coisas também inexplicáveis. A queimada na Amazônia,
A fumaça da Amazônia, gente, a Amazônia é tão longe, eu acho que as pessoas não têm ideia de como o Brasil é grande, porque eu morei 9 anos na Bahia, né? E nesses 9 anos que eu morei na Bahia, só para vocês terem uma ideia, de Salvador para São Paulo é um voo de 2 horas, dá mais ou menos 1.800, dá menos de 2.000 quilômetros. Salvador para Fortaleza, que eu nem saí do Nordeste ainda, é a mesma distância. Salvador, Fortaleza e Salvador, São Paulo é a mesma distância, 2.000 quilômetros mais ou menos, 1.800, vai? Então você imagina, você nem saiu do Nordeste, andou a mesma distância que é para vir Salvador, São Paulo, e do Ceará para lá, ainda tem o Piauí, tem o Maranhão, tem Belém, até chegar no Amazonas, lá em Manaus, gente, é muito longe. Para a fumaça de uma queimada da Amazônia chegar no estado de São Paulo, imagina o que não foi aquilo, o continente foi tomado por fumaça. E nós ficamos sabendo que isso era consequência do Dia do Fogo, né? Fazendeiros, madeireiros tinham combinado isso por WhatsApp, eles iam fazer o Dia do Fogo, porque o Jair Bolsonaro tinha prometido que ia liberar para eles tacarem fogo no que eles bem entendessem e estava demorando para liberar. Então eles falaram, se você não vai liberar, nós vamos fazer do nosso jeito e tacaram fogo. E esse fogo foi tanto fogo que a fumaça chegou aqui em São Paulo. O IBAMA avisou o Ministério da Agricultura, ficou por isso mesmo, eles não tomaram atitude. O governo Jair Bolsonaro tirando a força nacional, mandando flexibilizar. Por exemplo, quando pegava material irregular, de quem estava sendo madeira irregular, como estava no meio da floresta, a ordem sempre foi, onde está, taca fogo e larga lá. Ele falou que não era mais para tacar fogo, que não era mais para ter esse procedimento. Tudo que ele foi fazendo foi para favorecer as madeireiras ilegais, você entende o que eu quero dizer. Né? Então ele foi facilitando e deu nisso, deu nessas queimadas na Amazônia. Aí depois petróleo no mar, né? Não se fala mais do petróleo no mar também. Você teve praias do Nordeste, chegou até o litoral do Rio de Janeiro, manchas de petróleo que ninguém sabe de onde saíram, que petróleo que era aquele, como é que chegava placas de petróleo boiando. Não só não se sabia de onde vinha, como o governo se esquivou da responsabilidade, quase um mês ficaram ignorando, fazendo de conta que não existia. Quando veio falar que era da Venezuela, depois veio falar que era um cargueiro grego e ficou por isso mesmo, não tomava atitude, o ministro não foi lá ver, o Bolsonaro já tinha ido para a Europa, tinha ido para um monte de lugar e não foi para o Nordeste. O ministro Ricardo Salles foi descansar numa praia do litoral de São Paulo, mas não se deu ao trabalho de ir ao litoral do Nordeste que estava com essa crise ambiental. E o governo foi demonstrando bem claramente que ele não estava nem aí para o que acontecia com o meio ambiente, nem na Amazônia, nem no litoral do Nordeste, e nem com a questão indígena, né? Os índios sendo massacrados, sendo assassinados por fazendeiros, por madeireiros, e o governo não estava nem aí. Jair Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Internacional de Haia por genocídio indígena. Isso é uma coisa muito séria, porque isso é considerado crime contra a humanidade. Se ele for realmente julgado, ele está sendo formalmente investigado. Se ele for julgado, ele pode pegar até prisão perpétua. Ele fica preso lá em Haia, na Holanda. Ele está sendo julgado por crime contra a humanidade, genocídio indígena. Nunca um brasileiro foi julgado por nada parecido. E os escândalos vão continuando, o seu Jair dos 58 apareceu na história, né? Um porteiro que já tinha prestado depoimento 2 vezes na Polícia Civil, ele confirmou as 2 vezes que quando o Elcio de Queiroz chegou no dia do assassinato da Marielle, ele disse que ia para a casa número 58, que é a casa do seu Jair. Ele ligou para o seu Jair e o seu Jair autorizou a entrada, mas ele olhou pelas câmeras e viu que o carro não estava indo para a casa 58, estava indo para a casa 65, que é a casa do Rony Lessa. Aí ele ligou de novo e falou, seu Jair, o senhor está sabendo que ele não está indo para aí? O seu Jair falou, não, pode deixar que eu sei para onde eles estão indo. E os caras de lá saíram para matar a Marielle Franco. É uma coisa muito pesada esse tipo de ligação, né? Aí eles invadem lá a casinha lá do porteiro, invadem o sistema de áudio, de controle de gravação, dizem que o porteiro errou, que não tinha gravação, e o Carluxo meteu os pés pelas mãos porque ele mostrou as ligações.
tinha um pedido de Uber provando que ele estava lá e ele tinha falado que estava na Câmara, ele não estava na Câmara, ele estava lá naquele dia. E aí veio as informações de que as câmeras de monitoramento pegaram uma terceira pessoa dentro do carro e não se sabe ainda quem é essa terceira pessoa. Mas o Jair Bolsonaro pediu para Sérgio Moro botar a Polícia Federal para investigar não o crime, para investigar o porteiro. Veja bem, a estrutura da Polícia Federal foi colocada para investigar um simples porteiro. E o porteiro mudou a versão dele. Ele disse que ele errou quando ele anotou o número do carro, o modelo, a placa, o nome da pessoa. E ele lembra que ele errou isso há mais de um ano, exatamente esse, ele lembra que ele errou. Mas que como ele tinha errado, ele se sentiu pressionado por si mesmo a manter a mentira nos 2 depoimentos que ele deu. Nunca vi ninguém falar isso, eu me senti pressionado por mim mesmo. Mas ele falou isso. Sabe aquele ato falho? Eu me senti pressionado, mas por mim mesmo, a manter a mentira. Foi o que ele disse. E as coisas só foram se complicando, porque no campo político, tudo que o Bolsonaro queria aprovar era rejeitado. Então ele quis acabar com o seguro DPVAT, que o seguro DPVAT é bom para todo mundo. É um seguro de 13, 15 reais, que não pesa no bolso de ninguém. E ele indeniza vítimas de acidentes de trânsito, mesmo pessoas que não pagam o seguro. Então, por exemplo, se uma pessoa for atropelada, ela é pedestre, ela pode não ter carro, ela não pagou o DPVAT, mas ela está coberta pelo seguro. A pessoa é indenizada independente de culpa, então é um seguro que é fácil de receber. Mas ele faz o quê? Ele extingue o seguro DPVAT porque o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, com quem ele estava em briga pessoal, uma briga política pessoal, tinha uma seguradora que era uma das operadoras que operava o seguro DPVAT. Então, para prejudicar o Luciano Bivar, ele vai lá e extingue o seguro DPVAT. O Supremo vai atrás e anula a extinção que ele fez. Os deputados ficaram contra o que ele fez, porque ele estava prejudicando o interesse público por causa de uma rixa pessoal. No meio dessa bagunça toda também, ele tentou nomear o filho como embaixador nos Estados Unidos, rejeição altíssima. Nem os bolsonaristas mais núcleo duro mesmo, pessoal mais barra pesada, nem os mais radicais quiseram o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Foi muito ruim o que ele fez. Ele acabou desistindo de colocar o filho como embaixador, porque o filho teria que passar por uma sabatina no Senado, e ele já viu que o clima era totalmente contrário a isso. Aí ele quis colocar o filho como líder do PSL, que foi o dia da guerra de listas, lembra? Que eles fizeram uma lista para tirar o delegado Valdir como líder do PSL e colocar o Eduardo Bolsonaro. Aí veio uma outra lista para tirar o Eduardo e colocar o delegado Valdir. Aí depois veio uma outra lista para fazer de novo. Foram 3 listas no mesmo dia. E no fim das contas havia assinaturas que não bateram em todas as listas e acabou tudo como antes. O delegado Valdir continuou sendo líder. Mas depois eles tentaram de novo, colocaram o Eduardo de novo de líder. Mas aí o PSL vai lá e suspende, dá uma suspensão de 12 meses para o Eduardo Bolsonaro e para mais 18 parlamentares. Gente, esse ano foi uma zona, Além dessas bagunças todas, teve as tentativas assim, da tal de carteira verde e amarela, que não é possível que esse negócio vai continuar. Quer dizer que para desonerar o custo da folha de pagamento do patrão, ele queria cobrar imposto do seguro-desemprego, quer dizer, para deixar mais barato para o patrão. Ele ia cobrar emprego do desempregado, nunca vi um negócio desse. E o que é pior é que o empresário ele não está contratando, não é porque é caro, é porque ele não tem para quem vender. É porque a economia não cresce, não há demanda. Não tem por que ele contratar se ele não tem para quem vender. Ele já tem gente que ele não está tendo como usar. Então é uma mentira essa história, não tem que desonerar, tem que fazer reforma para gerar emprego. Porque simplesmente não tem para quem vender. O empresário não vai contratar simplesmente por contratar, né? E basicamente 2019 foi assim, um ano de altos e baixos. O governo Bolsonaro nunca sofreu tanto e tiveram que engolir o Lula sair pela porta da frente com a ilegalidade da prisão após segunda instância. O Lula ficou preso 580 dias com uma prisão completamente ilegal. Né? Agora a gente já sabe que foi uma prisão ilegal, porque é contra a Constituição a prisão após segunda instância, mas eles tiveram que aceitar, fizeram terrorismo, falaram que se o Lula soltasse o povo ia para as ruas, o país ia pegar fogo, os militares não iam aceitar. Cadê? O que aconteceu?
Não aconteceu nada, pelo contrário, as pessoas acham que a prisão do Lula foi injusta, as pessoas concordam com a soltura dele e as pessoas estão contra, na verdade, é o governo Bolsonaro, estão contra a Lava Jato, estão contra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ainda tem uma popularidade alta, mas não é como já foi. Ele já tem bastante resistência, bastante oposição. E o STF, voltando do recesso em maio, nós vamos ter a suspeição do Sérgio Moro. Aí o bicho vai pegar. Porque por erros do Sérgio Moro, a gente pode dizer crimes que ele cometeu, porque são atos contra a lei, são crimes. Os processos do Lula vão ser todos anulados, vai ter que voltar tudo para o começo e vai ser dada também a suspeição dos procuradores. Aí nem as próprias denúncias vão existir mais. Da Gabriela Hart, quer dizer, o ano de 2019 foi um ano de virada, completamente. Começou com o Lula preso e o Bolsonaro solto e está terminando com o Lula solto e a família Bolsonaro às portas da prisão. CPI das fake news, é tanta coisa contra esse governo que eu duvido que eles consigam governar. O ano de 2020 vai ser muito difícil para o governo, eu acredito que não resista. Vamos ver o que vai acontecer, porque uma coisa é o que é certo, outra coisa é o que interessa. Vamos ver o que vai interessar para os deputados, mas ele não vai conseguir governar. A situação vai se deteriorar demais e eu acho pouco. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou parando por aqui que eu já falei demais. Um grande abraço para vocês e eu já fui.